Jesus. Amém. Você está feliz em adorar a Deus nesta noite? Amém. Você está contente, alegre com o que Deus tem feito por você nessa semana? Amém. Eu estou muito satisfeito com Jesus Cristo. Vamos ler o Salmo 96 das nossas Bíblias, aproveitando o irmão de pé. Eu gostaria de ler o primeiro versículo, e aí os irmãos lêem o segundo, e assim eu leio o terceiro, e sucessivamente. Amém? Amém. Salmo 96. Está um pouco frio, mas eu creio que nós vamos cantar, vamos adorar, vamos bater palmas e vamos esquentar. Amém? Amém. Glória a Deus. Salmo 96. Creio que todos já encontraram, né? Então, louvor à grandeza e glória de Deus. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendize o seu nome. Anunciai as suas salvações no dia de Deus. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, digno de louvor, mais tremendo que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade são ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida, ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele toda a terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina, o mundo também se firmará, para que ele será Alegrem-se os céus e regozijem-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e a nele, então se regozijarão todas as árvores do bosque. Todos juntos. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Amém? Aleluia. Oh grande Deus, maravilhoso Pai Celestial, a tua verdade, Senhor, a tua palavra nos purifica de todo pecado, Senhor. E nós estamos aqui, Pai, tão gratos a Ti, Senhor, de poder ter esta oportunidade contigo, esta oportunidade de ouvir a tua santa, pura e verdadeira palavra, de desfrutar, Senhor, da sua presença incomparável, Jesus. Oh, meu Deus, tem gente ali precisando de consolo, e o Senhor é o consolador, o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Tem gente doente aqui nesta noite, o Senhor é a nossa cura, meu Deus. O Senhor é o nosso libertador, o nosso mantenedor, e nós te amamos por isto, Pai. Oh Deus, vem uma vez mais, Senhor, operar os teus sinais, prodígios e maravilhas, suprir as necessidades dos povos, do povo, dos irmãos aqui presentes, cada um vitorioso, porque vencemos a nós mesmos, estamos aqui para te adorar, Senhor. Oh Deus, muito obrigado por esta congregação, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tua graça que nos permite estar aqui nesta noite, por aquele sacrifício no madeiro do Calvário, que nos garante a nossa salvação, que nos garante a libertação, a cura e tudo que acompanha, meu Deus. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas iniquidades, Senhor. E aceita-nos como teus sacrifícios, Senhor, vivos aqui. Que sejamos agradáveis a Ti, Pai. Oh, Deus, toma tudo sob o Teu controle, Pai. Tudo sob a Tua direção.
Eu me rendo aqui agora, Pai, rogando a Ti a unção, a inspiração, Senhor. Também o pregador desta noite, Pai, que nós, os homens, saímos de frente, que o Senhor toque esses instrumentos, que o Senhor cante, que o Senhor pregue, e toda honra e toda glória são para Ti, Senhor. Aleluia. Em o precioso nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória nós oramos, Pai. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. O número é o 330 do nosso cenário. Quão grande és Tu, amém? Os irmãos podem ficar à vontade. Quem desejar cantar em pé, temos liberdade na Sua presença, amém? 330 do nosso cenário. Graças a Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de Tuas mãos, no céu azul, de estrelas pontilhado, o Teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma
quando Ele vier em glória. Nós já adoramos hoje, prostrado e para sempre. Amém. Aleluia. Vamos cantar ainda o 348 do nosso hinário. Um rico de noite chegou a Jesus. Aleluia. 348. Rico de noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O Mestre bem claro lhe fez entender, importa renascer, importa importa renascer, com voz infalível o disse Jesus, importa renascer. Vós filhos do mundo, escutai ao Senhor, que sempre nos chama com muito amor. Vinde o Senhor, nunca cesse em dizer, importa renascer, importa renascer, importa renascer. Voz infalível o disse Jesus, importa renascer. Vós que no santo descanso de Deus quereis ter entrada e viver com os seus, deveis a palavra de Cristo atender, importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus, importa renascer. Se amados no céu desejais encontrar, devei vossas culpas a Deus confessar, e a ordem de Cristo com fé acolher, importa renascer, importa renascer, importa renascer. Aleluia! Com voz infalível o disse Jesus, importa renascer. Aleluia! Glória a Deus. Honra, toda glória, todo aplauso é para Ele, para o Senhor Jesus Cristo, o motivo da nossa adoração. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Vamos colocar de pé, vamos dar lugar à oferta. Quero convidar esse jovem para vir orar pelas ofertas. Graças a Deus. Senhor nosso Deus, estamos aqui todos diante da tua presença, ó Pai, para orar pelos ofertantes e também pelos
poderá confessar, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe ambos igualmente, Pai. E abençoe grandemente quem poderá ofertar e quem não poderá ofertar, Pai. O Senhor venha continuar abençoando estes hinos, abençoando este culto ao Senhor, Pai. O Senhor venha abençoar grandemente, que podemos ter um ótimo momento em Tua presença, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, fiquem à vontade. Eu já quero começar a chamar os hinos especiais. O Jackson, pode botar o seu. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Ele é maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Quem quiser acompanhar o número 42 cenário. Eu vagava neste mundo, não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer. Então a porta aberta e um homem estava perto, então eu parei pra ver. Era um homem de branco, com seu rosto igual ao sangue, era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia para mim, ele dizia: vinde a mim, ó pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está. E a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Quando na porta entrei, perto de Jesus cheguei e senti o seu amor. E Jesus com braço forte, isto foi a minha sorte, o meu fardo ele tirou. Isto era o meu pecado, mas Jesus tem perdoado e limpou meu coração. Nesta porta tenho entrado, tenho Cristo ao meu lado e também a salvação. A porta da salvação hoje ainda aberta está. E a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Porta aberta continua e uma voz bem perto soa, convidando os corações. Deus não cessa de avisar que esta porta vai fechar e muitos sem salvação. Hoje há oportunidade, amanhã pode ser tarde, aonde tu vais ficar? Quem avisa é o Senhor, Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador.
Quero saudar os irmãos no doce paz do Senhor. Amém. Quero dizer para os irmãos que estou contente de estar aqui nessa igreja. Amém. Outrora que eu fui batizado em nome de Jesus, desde da época que eu tinha 17 anos. Então estava nesse lugar aqui, estava perdido, estava enviado, né? Porque não achei um povo que era batizado em nome de Jesus, que queria estar junto com esse povo. Amém. Então eu estava procurando a igreja, estava aquele irmãozinho lá, convidando o pessoal, e um amigo dele da antiga, olha lá, irmão, assim, assim, assim. Eu creio que foi para o Senhor Jesus Cristo eu estar aqui junto com vocês. Amém. Eu estava, já faz 26 anos que eu estou aqui nesse lugar e não tinha achado uma igreja que era do meu batismo. Que a minha família toda, quase toda, é batizada no nome do Senhor. Porque eu creio que é só esse verdadeiro batismo. Glória a Deus. Criou Deus o céu e a terra e tudo que nela há. Ele criou também o homem para ele eu adorar. Quando o pó foi feito, não podia se mover. Eu sou bom em suas narinas e fez o homem viver. Há muitos que não conhecem e não sabem meditar. Esta vida é passageira. Aqui não vamos ficar. Oi, Jesus sempre convida e não cessa de chamar. Com sua voz suavemente, desejando te salvar. Jesus Cristo, amado Mestre, enrolado no maduro, com seus pés não gravada, uma lança ao transpasso, aqueles que injuriavam, mas nenhum se importou, mesmo assim ainda clamava, Pai, perdoa o pecado. Há muitos que não conhecem e não sabem meditar. Esta vida é passageira. Aqui não vamos ficar. Pois Jesus sempre convida e não cessa de chamar. Com sua voz suavemente, desejando me salvar. Pois Jesus sempre convida e não cessa de chamar. Com sua voz suavemente, desejando te salvar. Amém. Quando Elias estava, eu creio que na caverna, né? Passou um fogo, Deus não estava no fogo, né? Passou o vento, Deus não estava no vento. Mas aquela voz mansa e delicada, ali ele estava. Com sua voz suave e meiga, ele não cansa de chamar. Aleluia! Vamos cantar mais um hino, com isso, depois desse, vamos estar ouvindo a palavra, amém? Você está em expectativa para ouvir Deus? Vamos cantar o 418 do nosso cenário. Graças a Deus, rompendo em fé. Glória a Deus.
Provações não são maiores que o não vão me impedir de caminhar. Sei diante de mim, não sabe do mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé, a minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, graças a Deus. Vamos colocar de pé ao som do somente crer. Vamos receber a palavra, amém? Com nossas frontes inclinadas. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Aleluia. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler a Bíblia Sagrada em Filipenses. Graças a Deus. Filipenses, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos encontrar? Amém. Versículo 3 diz assim: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém. Deus eterno, obrigado, Senhor, por tua bondade, tua graça. Sabemos que toda perfeição vem de ti, Senhor, que nós, em nós mesmos, não conseguimos alcançar perfeição alguma.
estamos confiados em Ti. O Senhor nos chamou, o Senhor nos predestinou, o Senhor nos escolheu Glória a Deus. para estarmos aqui neste tempo, Senhor, refletindo a Tua luz, a Tua glória. O Senhor disse: vós sois a luz do mundo. Então nos ajuda nesta noite, Senhor, a nos enchermos mais da Tua presença, do Teu Espírito Santo, a compreender um pouco mais do Teu plano e propósito em nossas vidas. Abençoa cada um que colocou a planta dos pés aqui dentro deste santuário, que possa sair daqui regozijando o Senhor, verdadeiramente tendo a plena certeza de que o Teu Espírito Santo atuou no nosso meio nesta noite. Em nome de Jesus te pedimos. Amém e amém. Podem sentar, irmãos? Graças a Deus. Deus abençoe, irmão André. Irmão André ali, louvado seja o nome do Senhor, né? Amém. Deus te abençoe também. Graças a Deus. Rever, bom rever o irmão. Muito bom. Coisa boa. É bom, né? O irmão André tem um testemunho assim tremendo, a maneira como ele foi alcançado, né, por Deus. E ele tinha se mudado, agora vejo que o irmão está novamente aqui. Que bom, maravilha. Nós temos aqui diante de nós essa escritura gloriosa de Filipenses, e tem uma promessa muito grande aqui, né? Onde fala a respeito daquele que começou a boa obra em nós. Amém. Aquele que é responsável então por nós. Ele é responsável por nós. E em Jó, no capítulo 11, no versículo 7, Jó tinha um pensamento, ou Zofar, né, um amigo de Jó, repreendendo Jó, fala assim: porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Era uma pergunta. E é tão interessante como a Bíblia ela vai se encaixando e vai tirando e esclarecendo todas as nossas dúvidas e respondendo todas as nossas perguntas. Porque para Zofar, o fato de o Jó ter pecado, ou ele pensar que tinha pecado, achava que não tinha mais jeito para Jó. Mas Jó era um homem íntegro, segundo as Escrituras. Ele desviava-se do mal, e ele era um homem em que Deus podia confiar. Mas havia um questionamento: pode alguém alcançar essa perfeição? Poderia. E então a Bíblia nos dá a resposta aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então essa é uma declaração muito poderosa, muito profunda, de esperança e de confiança para nós. Não só aqui para a igreja de Filipos, que o apóstolo Paulo estava escrevendo, mas isso serve de encorajamento e ancora a fé de todos os cristãos, não somente dos filipenses. Amém. Na fidelidade de Deus. Aleluia. Porque Deus é fiel. E quando o apóstolo Paulo escreveu esta epístola aos filipenses, vocês pensam que ele estava o quê? Numa escrivaninha, num escritório com ar-condicionado e tal, e tendo as melhores penas para escrever, ou canetas esferográficas como nós temos hoje? Não, o apóstolo Paulo estava na prisão, numa fétida prisão em Roma, quando ele escreveu esta carta aos filipenses, dentro da cadeia, e ele dizendo: eu me alegro cada vez que eu me lembro de vocês. Já pensou? Vocês, porque não é a condição externa que faz o crente ser alegre, não é a parte de fora que faz você ser alegre. Você vai ver que tem muita gente rica que é triste, você vai ver que tem muita gente que tem bastante bens e é triste. O apóstolo Paulo estava dizendo: eu me alegro quando eu me lembro de vocês,
quando eu oro por vocês, eu me alegro. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, ou de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas. Ou seja, ele estava preso, mas o espírito dele não. Aleluia. O espírito de Paulo não estava preso. E então ele conclui aqui, ou vai um pouquinho mais adiante, porque ele era grato pela cooperação dos filipenses no Evangelho. Foi uma das primeiras igrejas fundadas por Paulo. Vocês vão lembrar, lendo o livro de Atos, no capítulo 16, o fundamento dessa igreja de Filipos. Quando o apóstolo Paulo teve aquela visão em Troade, e passa a Macedônia e ajuda-nos. O Espírito Santo tinha impedido ele de ir, o Espírito de Jesus tinha impedido ele de ir em certo lugar, mas agora ele tem uma visão, então ele vai. E quando ele chega lá, ele já começa ganhando almas. Aleluia. Glória a Deus. Aquela serva que tinha um demônio, um espírito de adivinha, a Lídia, vendedora de púrpura, o próprio carcereiro. Eu costumo dizer assim, como não tinha, como aquele homem que estava preso, ir lá assistir o culto de Paulo, mas ele era uma semente predestinada, que precisava ser começada uma obra nele, como ele não tinha como sair dali do serviço dele, ir lá no culto de Paulo, Deus preparou uma maneira de trazer o Paulo para dentro da cadeia. Aleluia. Glória a Deus. Não é assim que Deus faz? Às vezes tu não pode ir lá em tal lugar, mas Deus prepara um jeito de encontrar até mesmo na estrada. Amém. Não é, irmão André? Até na estrada, porque o irmão André foi alcançado enquanto caminhava do Arroio do Silva para Araranguá. Deus alcançou ele ali. E ali começou a conversa com Deus. Então, Deus tem as suas maneiras de fazer. Ele sabe como trabalhar. Então, o carcereiro de Filipos estava preso, mas o apóstolo Paulo não tinha como chegar a ele, senão, aliás, o carcereiro de Filipos estava na prisão, o apóstolo Paulo foi lá na prisão e teve que cantar primeiro os louvores para preparar o ambiente. Os louvores preparam o ambiente. E Paulo e Silas estavam presos e começaram a cantar, e à meia-noite, então, eles começaram a cantar. Daqui a pouco veio aquele terremoto. Vocês vão lembrar disso, dessa passagem, que é muito pregada, muito falada, e aconteceu aquele terremoto e as portas da prisão se abriram, e quando o carcereiro se deu por conta, ele disse, puxa, não deve ter mais nenhum preso aí, e ele ia se matar. O apóstolo Paulo chegou e não faz isso. Não faz isso porque estamos todos aqui. Glória a Deus. Aí ele, se está todo mundo aí, ninguém fugiu, ele vai e pergunta, o que eu devo fazer? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém. Glória a Deus. E nós sabemos que ele foi batizado e toda a sua casa foi batizada. Deus começou a obra ali. Amém. Amém? Agora o apóstolo Paulo estava preso de novo, mas agora em Roma estava preso, e o que acontece? Agora ele estava escrevendo aos filipenses, e eu me alegro quando eu lembro de vocês. Porque ele estava crendo, ele estava lembrando do sobrenatural, a maneira como aquela igreja começou. Aleluia. E como os irmãos cooperaram no Evangelho. E se isso alegrou Paulo, isso alegra nós. Amém. Quando os irmãos cooperam no Evangelho, quando os irmãos cooperam na obra, a gente fica feliz. E cada vez que se lembra do Arroio do Silva, eu sei que tem gente que está trabalhando na obra aqui. Glória a Deus. Amém? Amém. Cada vez que eu oro pela igreja do Arroio do Silva, já me vem os obreiros que estão aqui, as pessoas que estão na frente. Eu lembro, puxa vida, que coisa maravilhosa é ter alguém que coopera no Evangelho. Aí você pode entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Amém? Amém. Então ele estava numa prisão, mas o espírito dele era de gratidão, de alegria. Que coisa tremenda é isso, irmãos? E olha, é tão maravilhoso nós pensarmos nestas coisas, né? Porque mesmo diante das perseguições, nós temos uma certeza que Deus, deixa eu ir devagar aqui. Quem foi que começou a boa obra em você? Quem foi? Foi o Senhor Jesus. Começou essa boa obra. Amém.
E a pergunta que eu faço agora é: alguma vez ele deixou de cumprir alguma promessa dele? Não. Não? E às vezes a gente fica: será que realmente eu tenho alguma chance? Será que realmente eu sou cristão? Não te preocupa com isso. Te preocupa só em estar em Cristo, buscando a presença dele. Porque se ele começou essa boa obra, como você acabou de testificar, a responsabilidade de acabar, de terminar essa obra é dele. Amém. Glória a Deus. Ele começou a boa obra, então ele vai aperfeiçoar essa boa obra. Amém. Se ele vai aperfeiçoar é porque você ainda está cheio de aresta. É porque você ainda está cheio de coisinha para ser cortada. Às vezes essa árvorezinha aqui tem umas folhinhas secas que precisa ser cortada, ser podada. Tem que tirar o excedente para ela ficar bonita, para ela ficar mais perfeita possível. Glória a Deus. Amém? Amém. E às vezes Deus tem que podar algumas coisas de nós, tem que tirar, ir cortando aqui, cortando ali, tirar as arestas, aquele peso morto que só atrapalha na obra de Deus. Aquela resmungada, aquela ira, aquela contenda, aquelas coisinhas que ainda nós levamos de arrasto, né? No Antigo Testamento que quando matava um tinha que levar o morto de arrasto. Mas nós não precisamos levar o morto de arrasto, já ficou lá na cruz do Calvário. Quando nós morremos para Cristo, nós deixamos o velho homem, agora nós vamos seguir adiante. Aleluia! Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar essa obra. Amém? Então para nós é uma segurança, né? Porque a certeza de que Deus aperfeiçoará essa obra até o dia de Jesus Cristo. Isso significa que a salvação é segura e completa. Não depende das falhas humanas, mas da fidelidade de Deus. Aleluia. Eu faço questão de ir um pouquinho mais devagar para você captar bem esses pontos-chave, que isso vai te ajudar muito na tua vida. Não depende de falha humana a tua salvação. Depende da fidelidade de Deus. Depende do desejo que tem no teu coração. Porque tem pessoas que não desejam Deus, mas tem aqueles que são todo errado. O Jacó, olhando assim, Esaú era o cara para ter a primogenitura. E ele era o primogênito. Mas ele não desejava aquilo. Mas o Jacó desejava. E a briga já começou no ventre da mãe deles. Eles já se brigavam dentro do ventre de Rebeca. Ao ponto de que quando o Esaú nasceu na frente ali, o Jacó nasceu agarrado no garrão dele, no calcanhar dele, porque ele queria a primogenitura. Já desde de bebezinho, já querendo já a primogenitura, desejando, eu quero nascer primeiro. Tentou puxar, mas não adiantou, o Esaú nasceu primeiro. Mas o que acontece? Depois, com o passar do tempo, a primogenitura nunca saiu do coração de Jacó, ele queria aquilo. E até que chegou um ponto que ele consegue a primogenitura. Mas olhando para Jacó, ele era todo errado. Esaú era o certinho. O Jacó, só que ele nunca desistiu, ele nunca olhou para as suas próprias falhas e disse assim: eu não tenho chance nenhuma de ter a primogenitura. Ele se olhava já como um primogênito de Deus, ao ponto de que quando a sua mãe fez um pacto com ele ali, e tentou, ele então preparou um guisado, aconselhado pela mãe, e foi lá e deu aquele guisado para o Esaú que estava vindo da caçada. E o que tu quer em troca aí, Jacó? Eu quero a primogenitura. Aleluia. O que adianta a primogenitura se eu vou morrer mesmo? Estou morrendo de fome? Olha o valor que ele dava. Olha o valor que muitos crentes dão por estar na palavra de Deus. Para muita gente, essa igreja aqui é uma igreja qualquer, como qualquer uma outra igreja, onde é cantado, onde é lida a Bíblia, onde é falado a respeito de Jesus. Só que para o eleito tem uma grande diferença, porque o que alimenta a alma do eleito é a palavra pura, não misturada. Você não vai ver nós fazendo campanha aqui para pedir dinheiro.
para encher os cofres da igreja, pregando o império terreno aqui. Não, você vai ver nós pregando o evangelho e mandando os crentes, ou pedindo para os crentes seguir o evangelho, e eles se arrumarem se eles estão errados. Seguir a doutrina de Cristo. Glória a Deus. E o eleito vai permanecer na palavra, porque é a palavra que atrai o eleito. Amém? Amém. E ele sabe que mesmo ele tendo falha, ele sabe que mesmo ele não dando conta em certos momentos, ele sabe que fiel é aquele que o chamou. Aleluia. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar essa obra. Glória a Deus. Amém? Amém. Então para nós é uma segurança, né, que essa obra que Deus iniciou em nós não será deixada incompleta. Amém. Pense, irmão. Hoje parece que está sempre faltando alguma coisa. Parece que você busca e busca e busca e não, parece que não preenche por completo. Por quê? Porque Deus é um manancial de água viva, é uma fonte inesgotável. Quanto mais você bebe, mais você tem vontade de beber, mais você quer se aprofundar, mais você quer conhecer, mais você quer viver. Amém. É verdade. Aleluia. Então, essa obra que ele começou será levada à perfeição até o retorno de Cristo, fortalecendo a nossa perseverança e a nossa esperança. Efésios capítulo 1, no versículo 13 e no 14, a Bíblia diz assim, ó: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Ou seja, ele começou a boa obra e ele carimbou, deu o selo, o penhor. Sabe o que Deus está dizendo quando ele te dá o Espírito Santo? Ele está dizendo assim, ó: eu já vou dar o penhor agora, vou te dar o Espírito Santo, porque eu já comecei a boa obra, e você já viu que eu tenho capacidade de terminar ela, então eu vou te dar o penhor, e uma parte do pagamento. Ele já redimiu a nossa alma, e nos deu o Espírito Santo como um penhor, como uma segurança de que ele vai voltar para buscar essa obra completa. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Não sei se vocês estão entendendo. Amém. Seria como: eu quero levar esse vaso para casa, mas o que eu vou fazer? Eu não posso deixar ele assim à mercê dentro da loja, ou dentro da igreja. Vamos supor que fosse uma loja. Eu não posso deixar aqui, eu não vou levar ele hoje. Mas eu já vou lá para o lojista, eu pego o pagamento à metade e digo assim, ó: esse vaso aqui, ó, tu não vai vender mais para ninguém, tá? É meu. Aleluia. Ele vai ser 150 reais. Eu vou lá, vou dar 75 reais. Ó, tá aqui, os 75 reais. Não vende mais para ninguém, é meu. Eu vou voltar para buscar ele. Aleluia. Glória a Deus. Eu dei um penhor, vocês estão entendendo? Amém. Foi assim que Deus fez com nós. Ele nos deu o Espírito Santo como um penhor, mas ele prometeu que ele vai vir buscar esses que ele deu o penhor. Esses que já. Aleluia. Efésios 4:30 nos diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Então, ou seja, ele carimbou, ele selou nós com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma terceira pessoa, o Espírito Santo é o selo de Deus da nossa alma. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, vocês estão compreendendo? Amém. Aleluia. Então, meus queridos, no próprio livro de Efésios, nós podemos ver quando foi que começou essa boa obra. Você até pensa assim que começou ali no dia que você veio no altar, né? E aceitou Cristo.
Até você, a princípio, em algumas igrejas, alguém orou por você e disse: Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Não precisa orar para Deus escrever o teu nome no livro da vida. Sabe por quê? Porque antes mesmo de você ser chamado, o teu nome já estava escrito no livro da vida do Cordeiro. Porque o teu nome foi escrito quando o Cordeiro foi morto, desde a fundação do mundo. O teu nome foi colocado no livro da vida, por isso que Deus te alcançou. Por isso que você aceitou, porque nós éramos por natureza filhos da ira, nós éramos rebeldes contra Deus, mas o nosso nome estava lá no livro da vida do Cordeiro, e quando nós nos demos por conta, aquele desejo de Deus dentro do nosso coração começou a pulsar, e nós pensamos assim: eu vou ter que encontrar esse vazio, esse Deus preencher esse vazio do meu coração, da minha alma. Aleluia. Então Deus envia um evangelista, envia alguém para falar do amor dele, e você começa a abrir o coração, e ele começa a entrar, ele está te chamando para mais perto dele, mas na realidade essa boa obra já começou desde antes da fundação do mundo. Aleluia. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. É bom, né? É bom você ter a palavra para respaldar o que você está crendo e dizendo. Aleluia. Elegeu quando? Elegeu antes da fundação do mundo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Fosse o quê? Aleluia. Eu estou olhando para mim, eu estou cheio de mancha de pecado e tal. E como? Glória a Deus. Mas antes da fundação do mundo, Deus já me viu santo, irrepreensível. Vocês conseguem captar isso, igreja? Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Isso é profundo, irmãos. Veja, nos elegeu, nos escolheu. Ele começou essa boa obra. Obrigado. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. Agradável a Deus? Eu? Sim, eu? Você? Aleluia. Romanos 8. Vamos para a Escritura, vamos para a Bíblia. Eita coisa boa. Glória a Deus. Romanos 8, 29, 30. Porque os que dantes conheceu, conheceu. Aleluia. Então Deus te conheceu antes de você nascer. Amém. Jeremias era profeta antes de sair do ventre da mãe dele. Antes que abrisse a madre, antes que saísse da madre, ele te conhecia. Jeremias 5, se não me falha a memória, versículo 1. Ou, ao contrário, mas, olha só. E as nações te dei por profeta. Já era profeta antes de abrir a madre da mãe, antes de sair, antes de nascer. Por quê? Porque Deus conheceu antes. Deus te conheceu antes. Aleluia. Os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém. Predestinou, mas, peraí, o livre-arbítrio onde é que fica? Aleluia. Tem uma pergunta, não tem? Glória a Deus. Aleluia. E o livre-arbítrio? Eu quero saber se você crê que Deus conhece o fim antes do princípio. Amém. Amém. Que Deus conhece todas as coisas. Amém. Eu quero saber se você crê realmente que Deus sabia que um dia você ia desejar ser salvo. Amém. Amém? Amém.
conhecendo que você tinha o desejo de um dia ser salvo, ele pega lá o livro da vida. Aqui está o Jorge, tem um desejo no coração dele de ser salvo. Aqui está. Vou colocar o Jorge aqui. O livro da vida do Cordeiro está predestinado. Agora eu só vou chamar o Jorge. Aleluia. No tempo certo eu vou me manifestar para o Jorge e vou chamar ele no meu caminho. E depois que eu chamar ele, eu vou justificar ele. Justificar o que é? Estou usando o seu nome, irmão Jorge, me perdoe, mas eu tenho que usar o nome de alguém para ter um exemplo. Mas pensa, justificado é como se você nunca tivesse feito. Ele foi lá no Calvário, pagou o preço. Agora isso vai dar liberdade. Aí você vai dizer assim: então eu sou predestinado, eu posso pecar, que aí Jesus vai me suportar e eu posso ir voluntariamente pecar. Se você é um salvo, se você é um eleito, nunca vai ter um desejo no teu coração de entristecer aquele que te salvou. Você pode até sofrer um acidente, como eu costumo dizer. Você pode até pecar sem querer. Mas você não vai dizer assim: esse negócio de Deus aí não é nada, eu vou pecar e quando eu estiver quase morrendo eu aceito Jesus e tudo bem. Não é assim. Tem no teu coração, tem aquele temor, e você não quer entristecer o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, pense. Pegar um tipo aqui, terreno. Eu quero construir um edifício. Vamos supor, o que eu vou fazer? Eu vou escolher o terreno, correto? Vou trabalhar naquele terreno. Então eu escolhi o terreno, comprei aquele terreno e começo a trabalhar naquele terreno. E o terreno está todo revirado lá, com máquina, com patrola e tal, revirou aquele terreno todo. E aí as pessoas passam na rua e dão uma olhadinha naquele terreno ali. Nossa, que coisa horrível esse terreno todo revirado. Nossa, isso aí nunca vai dar nada esse terreno aí. Aí daqui a pouco, quando veja, começa a chegar o material. Daqui a pouco, quando você vê, já tem lá no tapume lá do terreno, já tem os tapumes ali, já tem a foto do edifício pronto. Correto? Estão me acompanhando? Amém. Aí você olha aquele edifício bonito, né? Até uns carros desenhados em volta. Aí você olha ali até uns pezinhos de palmeira ali, aquela coisa bonita, verde. O arquiteto desenhou aquilo que estava na mente dele. E aquele edifício vai ficar assim. Amém? Não é sobre edifício que eu estou falando, irmãos. Eu só tomei um exemplo. Estou falando é de eu e de você. Quando Ele nos escolheu, nós éramos uma terra sem futuro. Toda revirada, que olhava para nós assim, ó, no mundo, olhava para nós todo arrebentado, dizia assim: isso aí nunca vai dar nada. Isso aí nunca presta para nada. Isso aí é um caco, em outras palavras. Mas começou a trabalhar nesse terreno o Deus Todo-Poderoso. Começou a trabalhar, começou a mandar material, começou a mandar operário para trabalhar, mandou pastor, mandou diácono, mandou obreiro, começou a trabalhar, pregar a palavra, uns para cantar, para animar um pouquinho essa terra árida, que era seca, não davam glória a Deus, não davam aleluia, não davam amém. Mas Deus começou a enviar operário e trabalhar nessa terra, e ela foi melhorando, e a carranca foi saindo. Aleluia. Daqui a pouco foi melhorando, você não está perfeito ainda, mas você também não é aquela tapera velha lá do mundo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Quem foi que começou a boa obra? O Senhor Jesus Cristo. E será que Ele pode aperfeiçoar? Com certeza. Ele está tirando arestas, Ele está revirando o terreno, Ele está mandando material, Ele está trabalhando. Ele mesmo disse em Lucas 14, se não me falha a memória, Ele falou assim, ó, que quando um homem quer edificar uma torre, ele primeiro se assenta e calcula para ver se ele consegue terminar.
para que os outros passando na rua não olhem assim e digam assim: ah, ele começou a construção da torre e não conseguiu acabar. Só que no nosso caso, o nosso construtor, ele tem recursos. Aleluia. Ele tem recursos para terminar essa obra que ele começou. Aleluia. É verdade. O banco dele é insondável, é imensurável. Imensurável. Não se pode medir os recursos deste Deus Todo-Poderoso. De amor, de alegria, de gozo na alma, de paz, de longanimidade, de mansidão, de bondade, os frutos do Espírito Santo, ele vai te enchendo disso. Amém, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Eles fizeram uma licitação em Sydney, na Austrália. Eu já contei isso. A gente lê isso em várias mensagens, creio de coração, os memoriais de Deus testados pelo tempo e assim por diante. E eles queriam construir uma ponte de um lado ao outro, mas era o fundo do mar onde ia ser colocada essa ponte, onde as estruturas eram areia movediça. E os engenheiros chegavam ali e ninguém queria construir. Os construtores chegavam ali e ninguém queria construir aquela ponte, porque não tinha como fazer uma ponte ficar firme ali. Aleluia. Então, eles fizeram uma chamada mundial. E veio então um homem de grande reputação e disse: eu vou construir essa ponte. E aí os críticos começaram: não existe construir uma ponte aí. Como é que vai construir uma ponte num lugar desse? O terreno não aguenta. Mas aquele homem disse: eu vou construir esta ponte. E então o que acontece? Ele começou a testar tudo. A reputação dele mundial, ele era muito famoso, conhecido, estava em jogo. A sua reputação estava em jogo. E então, para ter garantia de que aquela ponte ia ficar boa e não ia cair, todo o material que chegava, ele testava tudo. O tipo do aço, os pregos, o cimento, toda a estrutura da ponte ele foi testando. Ele foi primeiro e sondou o terreno e cavou bem fundo para fazer essa bendita ponte. E então ele começou a trabalhar e ele mesmo foi testando os materiais e disse: não, isso aqui não pode ter nenhuma falha, porque essa ponte vai ter que resistir. E então ele foi, trabalhou, testou todo o material. E o dia da inauguração, a ponte ficou pronta, e o dia da inauguração ele disse assim: ó, eu quero ser o primeiro a cruzar essa ponte. Eu quero ser o primeiro a atravessar. E preparou ali tudo, e trens, ia passar por cima dessa ponte também, trens, e eles diziam assim: se um cachorro passar por cima, os críticos diziam, se um cachorro passar por cima dessa ponte e vibrar ela vai cair. E esse homem, ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Então ele disse: não, ela não vai cair, eu tenho certeza. E então, no dia da inauguração, aquela ponte bela, bonita, ele disse: eu vou marchar à frente do pessoal que vai marchar, atravessar essa ponte. Eu vou passar na frente de tudo, eu vou ser o primeiro a ir na frente, e eu tenho certeza de que essa ponte vai resistir. E os críticos disseram: ele vai morrer junto com a ponte. Resultado: aquele homem testou essa ponte, e daqui a pouco tocaram as fanfarras, e o público tudo assistindo. Daqui a pouco ele vai na frente lá marchando, tranquilo, o prefeito atrás dele, e toda aquela gente atrás dele marchando, e os trens passando ali por cima daquela ponte. Ele atravessou do outro lado, e muitos esperando aquela ponte cair, e não caiu. Muitos diziam: vai cair, e não caiu a ponte. Cruzou aquela montoeira de gente, cruzou aqueles trens, cruzou aquele próprio homem. E não é assim que muitas vezes dizem para você? É verdade. Vai cair, não vai aguentar, não vai resistir. Só que tem uma coisa: o material foi testado pelo construtor. Aleluia. Obrigado. O próprio construtor foi na frente, ele mesmo foi marchando na frente. Aleluia. Então ele tem certeza que este material é bom, esse material vai resistir às provas, e todo filho que vem a Deus, ele tem que ser testado, ele tem que ser provado. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Quem começou a boa obra, Jesus Cristo. Aleluia. ele vai aperfeiçoar.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, independente da situação, independente dos problemas, independente das situações, né? O nosso Deus começou essa boa obra. O homem testou a terra com visão e se certificou de testar tudo perfeitamente antes de colocar aquilo na ponte, por causa do seu caráter e por causa do seu nome. Quanto mais fez nosso bendito Pai Celestial, ao testar cada palavra que foi dita ou escrita na Bíblia. Ele testou cada palavra, testou cada profeta, e cada filho que vem a Deus deve ser testado. Amém. Amém? Amém. E Ele sabe que você vai suportar o teste. Amém. Por isso que você foi convocado a fazer parte desta noiva. Essa noiva, ela não vai cair. Amém. Essa noiva, ela vai permanecer para sempre. O nosso Senhor Jesus Cristo, que começou esta obra, Ele terá uma noiva sem mácula, sem ruga, perfeita. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Aqui está, Senhor, teu filho, este jovem. Pai amado, ele quer mais da tua presença, como todos nós queremos. Há momentos, ó Senhor, que as lutas chegam, as dificuldades, os problemas, as preocupações na mente, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que tem começado esta obra desde antes da fundação do mundo, e o Senhor tem um material para terminar, o Senhor tem um material para aperfeiçoar, Senhor, e não há nada que possa fazer frente a Ti. Se o Senhor disse que vai aperfeiçoar essa obra, podemos descansar, nos aquietar. Teu filho pode se aquietar, Senhor, em Ti e confiar por completo. Ele só precisa levantar as mãos e render-se a Ti por completo. E o Senhor cuidará do restante desta obra, Senhor. Peço que o Senhor lhe dê sabedoria do Espírito Santo nas decisões que ele precisa tomar, Senhor, nas conversas, nas companhias, Senhor, que ele saiba selecionar as companhias, que o teu Espírito Santo venha rechaçar tudo aquilo, ó Pai, que possa porventura causar estrago na vida deste jovem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que ele permaneça de pé, sempre, constantemente, caminhando feliz em tua presença, independente das circunstâncias em volta, independente das circunstâncias externas, o seu interior seja revestido do teu poder, da tua glória, em nome de Jesus. Senhor Deus dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, aqui está essa obra, Senhor, que o Senhor tem começado há anos, que o Senhor tem lutado, demandado material, o Senhor tem aperfeiçoado ela já. Já não é mais, Senhor, como lá no princípio. Ela tem crescido, Senhor, mas ela precisa da tua graça agora. Ela precisa da restauração do Senhor para o seu corpo físico, Senhor. O espírito está bem, Senhor, mas ela precisa, Pai Celestial, de saúde. Precisa da tua graça. Precisa, Senhor, da intervenção divina. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que ela seja abençoada, que ela seja curada, que ela tenha paz no coração, Senhor, e ali onde ela habita, Senhor, que a tua presença seja com ela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toma o controle de tudo ali, Pai. Em nome do Senhor Jesus, toca, Senhor, meu Deus, no corpo da tua filha, na mente, no coração. Torna a dar alegria, Senhor, a dar o gosto
palavra, na tua presença. Ele está crescendo, Senhor, dia após dia, Pai. Porque Ele está buscando a tua face. Buscai ao Senhor continuamente. É o que diz a tua palavra, Senhor. E o Senhor, como foi dito aqui, é uma fonte inesgotável. É um manancial de águas vivas, Senhor. Portanto, ó Deus eterno, venha se derramar sobre este jovem. Venha encher ele cada dia mais com teu Espírito Santo. Que ele cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Possa ser usado poderosamente em tuas mãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus eterno, poderoso e santo, eu oro, Pai, por teu filho aqui, Senhor. Ele tem caminhado já a longo caminho até aqui, Senhor. E ele pode dizer, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Em nome de Jesus, eu oro neste momento, pedindo as bênçãos do Senhor sobre a vida do teu filho, Pai, dando saúde e graça, dando entendimento, abrindo entendimento para a tua palavra. Toda dúvida seja sanada, Senhor, e ele possa crer por completo em tua palavra, Senhor. Que o teu nome seja glorificado, Senhor. Derrama da tua unção dos louvores e ajuda o teu filho, Pai, abençoando também a sua família, Senhor, que possa caminhar com ele, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus eterno, Senhor Jesus Cristo, no teu nome, Jesus, eu oro agora intercedendo por esta vida preciosa. O Senhor venha dar graça a ela, Senhor. Venha abençoar a vida da irmã, Senhor, desta jovem preciosa, dando graça, dando entendimento na tua palavra, dando saúde, revestindo ela, Senhor, com teu Espírito Santo cada dia mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu a abençoo para a tua glória, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar só um pouquinho. Irmã Ana Júlia tem um testemunho. Louvado seja Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Hoje também eu acordei com uma gripe muito forte, com dor de cabeça, muito forte também, bem mal. Aí, antes do culto, o pai e eu resolvemos orar, né? E eu, graças a Deus, estou bem melhor, sem nenhuma dor de cabeça, e a gripe está saindo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Nosso Deus é vivo, é real. Oração por Tereza Calegari e família, cura e libertação e conversão de todos. Irmão Hélio pede essa oração, né? Nós tivemos ali no domingo, eu acho que foi domingo, tivemos um testemunho tremendo, né, da irmã Terezinha. O irmão Rogério testemunhou lá em Praia Grande da cura que Deus deu a ele no sábado, né? Amém. E ele testemunhou lá na Praia Grande da cura, do milagre que Deus fez na vida dele. Glória a Deus. E depois o irmão Zaqueu também veio e testemunhou da cura que Deus tinha, o milagre, né? Ele estava com dor nas costas e Deus o curou. E a irmã Terezinha também. Então Deus está movendo no nosso meio. Glória a Deus. A irmã Terezinha, só para vocês terem uma ideia, ela veio ao altar e ela disse assim: pastor, e ela se segurando assim, num vaso de flor, ruim, assim, pastor, eu saí da cama para vir no culto hoje. É verdade. Ela chorando, dizendo isso chorando, eu saí da cama para vir no culto hoje, e eu quero ser curada. Amém. E amanhã, se for preciso, eu saio da cama de novo para vir. É verdade.
E aí então nós oramos por ela. Eu não digo isso para honrar o homem, tá? Tem um só que merece ser honrado, o Senhor Jesus Cristo. Eu digo isso para mostrar que Ele continua trabalhando, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando chegou no domingo, a irmã foi lá e testemunhou. Graças a Deus eu não tenho mais nada. Amém? Amém? Então é isso, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Também a oração, irmã Evelyn, ansiedade. É a Evelyn. Pode vir aqui na frente, irmã. Deus Todo-Poderoso, testemunhamos do Teu poder, Senhor. Dizemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu tenho testemunho de pessoas, Senhor, com ansiedade, que foram curadas, que foram libertas, que o Senhor trabalhou na vida delas, Pai Celestial, e hoje, Senhor, voltou ao sorriso de antigamente, voltou à alegria de antigamente, voltou à cantoria de antigamente, Senhor. E aqui está a tua filha, Senhor, também precisa que esta ansiedade caia por terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito de ansiedade, de preocupação, de achar que não vai dar certo, de pensar excessivamente no futuro. Eu te conjuro agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, venha fortalecer, Senhor, a mente da tua filha. Venha dar um coração corajoso, Senhor, e firme em tua presença, Pai. Que os caminhos da tua filha sejam aplanados pelo teu Espírito Santo, e que ela possa se render, Senhor, completamente a ti, confiar em ti, Senhor, plenamente, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Pai Celestial, te agradecemos pelos testemunhos e oramos, Senhor, agora pela Teresa Calegari e família, que precisa de cura e libertação e conversão de todos. Em nome de Jesus, nós apresentamos agora, Senhor, este pedido diante de Ti. O Senhor sabe aonde tocar, Senhor. O Senhor sabe como agir, para que esta pessoa olhe para Ti, para que este coração se renda a Ti, Senhor. Nós estamos intercedendo como sacerdotes do Senhor nesta noite, fazendo intercessão por estas vidas, por esta família, Senhor. Quão bom é uma família te servir. Ajuda, Senhor, a Teresa, Pai, dá graça a ela e converte ela, Senhor. Cura ela, liberta em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e entregamos estas vidas em tuas mãos. Amém e amém. Deus bendito, te agradecemos por este culto. E agora nós vamos voltar aos nossos lares e pedimos a bênção do Senhor sobre cada um de nós, Senhor. Nos protege, nos guarda, nos livra de todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe e Deus te guarde em nome de Jesus.